Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa. Hoje eu vou iniciar a aula fazendo a correção das atividades da aula passada sobre educação no trânsito, né? A correção da apostila na página 4. Então vamos lá, peguem todo mundo a apostila para fazermos a correção das questões. A primeira questão, que começa lá na página 4, troque ideias com seus colegas para responder as seguintes questões. Lembra que eu disse, troque ideias, quer dizer, com quem está aí em casa com vocês, tá? Para responder as questões. Então, qual é o tema dessa campanha? Então, vocês deveriam ter respondido que o tema é a prevenção de acidentes de trânsito em rodovias. A B. Quem produziu essa campanha e com que finalidade, né? Então, quem foi que produziu e produziu para quê? Com qual finalidade? Então, lembra que lá no final do texto que vocês leram, vocês encontravam essa informação de quem produziu a campanha. Então, a campanha foi produzida pelo governo federal para, né, essa é a finalidade, para conscientizar a população da necessidade de se cumprir a legislação de trânsito no país. A C. Qual é o público-alvo da campanha? Essa campanha ela foi feita para quem? Para que público? Então, o público-alvo é a população, motoristas, né, em especial motoristas e passageiros. A D. Quais orientações são enfatizadas em relação ao trânsito? Então, quais orientações o texto apresentou? Ele deu importância com relação ao trânsito. Então, ele salientou, não usar o celular ao volante, respeitar os limites de velocidade e usar o cinto de segurança. Então, essas foram as orientações. Seguindo. Aí, como o Ministério da Saúde justifica a importância desta campanha? Então, como é que ele justifica? O que ele apresenta, né, para dizer que esta campanha é importante? Então, ele apresenta dados sobre mortes no trânsito brasileiro. Então, ele cita que em 2016, o Brasil registrou mais de 1.200 óbitos na faixa etária pediátrica, devido à imprudência de motoristas e pedestres. Os adolescentes de 10 a 14 anos representam a parcela mais afetada pelo problema, totalizando 545 mortes. Em seguida estão as crianças de 5 a 9 anos, com 352 óbitos. Então, lá no texto, vocês encontravam essa informação. Essa é a justificativa que o Ministério da Saúde dá sobre a importância da campanha. Depois nós temos a F. A F é a sua opinião, né? Então vai ser opinião pessoal. Qual a sua opinião sobre os acidentes de trânsito em sua cidade e no Brasil? Então eu disse que é uma resposta pessoal, é a opinião sua sobre esse assunto. Só que você pode comentar suas vivências pessoais, aquilo que você já viu, já presenciou, né? Caso haja algum acidente que seja de conhecimento da nossa comunidade, você pode utilizar como exemplo aqui nessa questão. Então, é mesmo uma resposta pessoal. Aqui eu só dei um exemplo do que é que vocês podem estar respondendo, tá? Então, cada um vai pôr de uma maneira, não se preocupe. A G também é uma resposta pessoal, cada um vai pôr a sua. Que iniciativas podem ser tomadas a fim de conscientizar as pessoas sobre a importância de seguirem as regras de trânsito? Então, você vai refletir sobre a importância das campanhas antes de registrar a sua resposta pessoal aí na G. A 2. A 2, nós já estamos lá agora, lá na página 5, tá? A 2. Responda as seguintes perguntas. O que significa slogan e qual a sua função? Então, nós já aprendemos sobre o slogan lá na outra apostila, né?
Então, o slogan é uma palavra ou uma frase associada a uma campanha, né? Uma campanha publicitária, de conscientização e etc. Então, o slogan ele sempre vai estar associado a uma campanha. E ele tem uma função. Que função é essa? É sintetizar. O que é sintetizar, gente? É resumir a mensagem da campanha. Então, o slogan, ele, de uma forma resumida, né? Ele passa essa mensagem que a campanha traz pra gente. Então, a resposta tá aí. A B. Qual o slogan utilizado pela campanha do Ministério da Infraestrutura citado no texto? Então, tá aí entre aspas, porque aparecia lá no texto esse slogan. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Então, esse era o slogan da campanha. A última questão, que é a C. Que tipo de conscientização esse slogan pretende produzir no leitor? Debata aí com o pessoal da sua casa, né? Então, esse slogan, ele está tentando conscientizar o leitor. Vamos ver de que maneira? Então, a resposta é: o slogan procura conscientizar o público que não basta apenas conhecer as leis de trânsito, mas que é necessário segui-las. Porque conhecer, muitas pessoas conhecem, né? O que acontece é que muitas vezes eles não seguem. Então, esse é a conscientização que o slogan tenta fazer nesse texto que nós terminamos de ler. E agora, gente, assim nós encerramos a correção da aula passada e vamos dar continuidade à nossa apostila. Lá na página 5 ainda, lá embaixo, vem falar sobre palavras primitivas e derivadas, né? Aí vocês, ali do lado tem um quadrinho que vem explicar o que é o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Aqui também eu trouxe uma informação para vocês, ó. O substantivo, ele nomeia seres em geral e pode sofrer variação de gênero, número e grau. Então, vocês já aprenderam o que é um substantivo. Substantivo é tudo aquilo que dá nome a alguma coisa. O substantivo é aquele que nomeia os seres. E ele, quando fala aqui que ele pode sofrer a variação de gênero, quando eu falo em gênero, eu estou falando de masculino e feminino. Então, o substantivo tanto pode ser masculino como pode ser feminino. Número é singular e plural. E o grau, gente, é o aumentativo, o diminutivo, né? Então, o substantivo ele pode sofrer essas variações, ele pode estar mudando do masculino para o feminino, do singular para o plural, do aumentativo para o diminutivo, tá? E os substantivos, eles podem ser determinados. O que é determinados? Eles vêm, né, seguido de um artigo, né? Os artigos definidos, o, os, a, as, os indefinidos, uns, uma, umas, né? E assim por diante. Pode vir determinado por um pronome, meu, teu, seu, nosso, né? Ou um numeral, né? 1, 2, primeiro, segundo e assim por diante. Ou até mesmo modificados por um adjetivo. Vocês lembram o que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavrinha que dá característica ao meu substantivo. Então, ele pode ser modificado por um adjetivo. Ele vem um adjetivo ali que vai modificar, às vezes, esse substantivo. Existem diversas formas de classificar um substantivo. Comum ou próprio, concreto ou abstrato, coletivo e etc. Mas agora nós não vamos entrar nessa classificação dos substantivos. O que eu quero que vocês saibam aqui é que substantivo é tudo que dá nome aos seres. Ele nomeia os seres de uma forma geral. Então, aqui, ó, aqui iremos conhecer como se dá a classificação dos substantivos na língua portuguesa em primitivo e derivado. Hoje, nós só vamos ver os substantivos primitivo e derivado, que é o que a apostila traz para vocês. Os substantivos, eles podem ser classificados quanto à origem. Assim, são classificados em primitivos ou derivados. Vamos tentar entender a diferença entre um e outro. Quando é que eu tenho um substantivo primitivo?
Quando, ó, o substantivo primitivo designa substantivos não derivados de outros. Então, o próprio nome já diz, ó, substantivo primitivo é aquele que veio primeiro, que se originou primeiro, tá? Então, eu falo aqui que ele não deriva de uma outra. São aqueles que não vêm de outra palavra da língua portuguesa. Essas palavras, elas não nasceram a partir de uma que já existia. Não, foram elas que nasceram primeiro, se originaram primeiro. Por isso, são chamadas de substantivo primitivo. Como exemplo, eu tenho pedra, jornal, gato, homem, terra, fogo, luz, avião, feudo. Vamos pensar, gente. A pedra, a palavra, não vamos pensar no objeto não, só na palavra. A palavra pedra, ela se originou de alguma outra palavra que já existia? Não, né? Ela nasceu por si só. Então, ela não derivou de uma outra. Por isso, ela é chamada de primitivo. O jornal, a mesma coisa. Pensa, a palavra jornal. Vamos pensar na palavra. Ela originou de alguma outra que já existia? Não. Então, ela se originou, ela não vem de uma outra que já existia. Então, se ela não vem de uma outra palavra da língua, significa que ela nasceu, vamos dizer assim, primeiro. Então, ela é primitiva, ela é a primeira. Ela vai dar origem a outras, mas ela não veio de uma outra. Então, vamos tentar ver agora o derivado para vocês perceberem a diferença. O substantivo derivado, ele designa substantivos formados a partir de um substantivo primitivo existente no idioma. Então, olha só como é diferente. O primitivo é aquele que se originou primeiro, a palavra se originou primeiro. O derivado são aquelas palavras que vão derivar de uma outra que já existia. Então, olha aqui, ó. Pedra, substantivo primitivo. Pedreiro, substantivo derivado. Por que pedreiro é derivado? Porque a palavra pedreiro, ela deriva, ou seja, ela vem de uma outra que já existia, que no caso era a palavra pedra. Segundo exemplo, jornalista. Jornalista vem do quê? Vem de jornal. Portanto, jornal, substantivo primitivo. Jornalista, substantivo derivado. Gatinho. Gatinho vem de qual palavra? De gato. Portanto, gato, substantivo primitivo, aquela que se originou primeiro. Gatinho, substantivo derivado. Derivado de qual palavra? De gato. Deu para entender, gente? Então, é assim, ó, substantivo é aquela palavra que ela não tem origem a partir de outra. Ela se originou primeiro. Vamos dizer assim que é a primeira que surgiu. E o substantivo derivado, a palavra é formada a partir de um outro que já existia. Sendo assim, substantivos primitivos dão origem a substantivos derivados, como podemos ver abaixo. Então, o substantivo primitivo, ele vai dar origem a outro, que é o que a gente vai chamar de derivado. Então, terra, substantivo primitivo. Território, substantivo derivado. Fogo, substantivo primitivo. Fogueira, derivado. Luz, primitivo. Luminosidade, derivado. Avião, primitivo. Aviador, derivado. Feudo, primitivo. Feudalismo, derivado. Então, deu para entender? Primitivo e derivado. O derivado, ele vai se originar a partir de uma outra palavra que já existe na língua portuguesa. Agora, nós vamos ver o radical. Observe o seguinte grupo de palavras. Vamos ver o que é um radical. Livro, livrinho, livreiro, livreco. O que eu tenho em comum em todas essas palavras aí? O que elas têm de igual? Tem um elemento aí que é comum nesse grupo de palavras. É isso, é a parte que está grifada aí, ó, o livro, né? Então, ela não é igual em todas as palavras? Livro, livrinho, livreiro e livreco? A essa palavrinha aí, essa parte, né? Esse elemento comum que se repete, a gente chama ele de radical.
Por que radical? Porque ele serve de base para o significado. O que muda, isso aí não muda nunca, o que muda são as terminações, são o final, né? Então, a essa parte que é igual para todas as palavras, esse elemento a gente chama ele de radical. Então, o que eu posso observar nesse grupo de palavras? Livro seria o meu substantivo primitivo, aquele que se originou primeiro. Depois eu tenho todas as outras palavras que originaram a partir da palavra livro, que é o que eu chamo de substantivo derivado. Livrinho, livreiro e livreco. Todos substantivos derivados. Só a primeira, que é o substantivo primitivo, que é aquela palavra que se originou primeiro. E essa parte comum, esse elemento comum aí nesse grupo, que é o livre, é o que eu chamo de radical da palavra, tá? É o elemento que ele é comum, que ele é igual para todas as palavras. Ainda eu vou ter o sufixo. Vamos entender o que é um sufixo. O sufixo é o elemento que se agrega após o radical, para modificar-lhe o significado. Vamos voltar aqui, ó. Então, eu tinha a palavra livro. Aí eu vou acrescentar a eles vários sufixos. O sufixo é aquilo que eu acrescento depois do meu radical. Então, olha só o que eu tenho. Livrinho, o inho seria um sufixo, não é? Eu acrescentei alguma coisa depois do radical livre. E eu não formei uma outra palavra com outro significado? Livreiro. Eu não acrescentei o eiro aí ao radical livre? Então, quando eu acrescentei esse sufixo, eu formei uma palavra com outro significado. Então, é isso aí. O sufixo é o elemento que ele vai se agregar, né? Eu vou acrescentar ele depois do radical para modificar-lhe o significado. Aí a palavra vai ter um significado novo. Então, aqui eu também trouxe um outro exemplo, ó. Cabeça, cabecear. A cabeça é a palavra primitiva. Aí eu pego, acrescento um sufixo e formo uma palavra nova, cabecear. Quando eu acrescentei esse sufixo, a palavra apresentou um novo significado. Boi, boiada. Real, realista. Então, essa parte que eu grifei é o que eu chamo de sufixo. É aquilo que eu acrescento depois do radical, daquilo que é comum às duas palavras, e formo uma palavra nova. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Substantivos primitivo e derivado. Primitivo é aquela que se origina primeiro e derivado são as palavras que se originam a partir desse substantivo primitivo, né? Depois eu passei para vocês o radical. O radical é aquela parte, aquele elemento comum em todas as palavras, que ela se repete, é igualzinho. E agora, por fim, eu passei para vocês o sufixo, que é quando eu acrescento alguma coisa depois do radical para formar uma palavra nova. Diante disso, eu quero que vocês façam os exercícios 3, 4, 5 e 6, né? Das páginas 6 e 7 da apostila. Então, lá na página 6 e 7, vocês encontrarão esses exercícios 3, 4, 5 e 6, que é sobre isso que eu falei, sobre o substantivo primitivo e derivado, sobre o radical e sufixo. E depois vocês vão lá que vai ter atividades, né, que estarão disponíveis no link da escola, que também essa atividade é a respeito do mesmo assunto que nós tratamos nesta videoaula, certo? Então vamos lá, até mais, bons estudos para vocês.